Olá, você que nos acompanha. Aqui quem fala é Renio Souza, sou o gestor da WebPro. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Faz um tempo que a gente não posta aí, né, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, mas estamos de volta. E hoje para falar sobre o SCM Anatel, outorga ou credenciamento. Vamos aqui tentar fazer hoje uma análise do que a sua empresa realmente precisa. Se você realmente precisa da outorga ou se você precisa apenas do credenciamento junto à Anatel. Então, é uma dúvida geral que tem aí na internet, né? Se você realmente precisa de outorga ou se você precisa apenas do credenciamento. E hoje eu vou tentar te explicar o que ninguém te explicou ainda. Então vamos lá. O que são outorga e credenciamento? São autorizações de funcionamento para o provedor do serviço SCM. Então hoje o provedor do serviço SCM, o provedor de internet que tem rede, né, ele tem rede wireless, rede cabo, rede fibra, ele precisa de uma outorga junto à Anatel ou de um credenciamento, que é uma dispensa de outorga. Então, a outorga, o que é que ela traz de possibilidades para o provedor? O provedor ele pode ter uma autorização para operar com wireless 2.4 ou 5.2 GHz e UTP, fibra e rádio licenciado. UTP e fibra a Anatel chama de meios confinados, né? No caso, o cabo de rede UTP ou o cabo de fibra, a Anatel lhe autoriza você a operar e ela chama esses meios físicos aí de meios confinados. Isso é uma das coisas que a outorga lhe permite operar. E o credenciamento, no caso, o credenciamento é a dispensa da autorização, é uma dispensa de outorga. Na verdade, você não precisa da outorga, né? Você que tem as condições aí para ser um credenciado, eu vou falar um pouco mais adiante do que são as condições, e você não precisa da outorga. A dispensa da autorização, ela vai te dar, né, aí a possibilidade de operar com o wireless 2.4 ou 5.8 GHz e os meios confinados, fibra e UTP. A diferença aqui nesses dois casos, meus amigos, é que você não pode operar com o rádio licenciado, porque o rádio licenciado, como o nome mesmo já fala, ele precisa de uma licença de operação, né? E essa licença de operação, essa licença do rádio, do enlace, ela está atrelada a uma licença SCM. No caso, ela está atrelada a uma outorga SCM e o credenciado ele é dispensado dessa outorga. Portanto, ele não pode ter um link de rádio licenciado. Projeto de poste com a operadora de energia, né? No caso da outorga, pode ter o projeto de poste com a operadora de energia elétrica e o credenciamento, até onde eu sei, não é aceito pelas operadoras de energia elétrica. Então, quais são as condições para a aquisição da outorga ou do credenciamento SCM? Vamos falar aqui dos dois, no caso da outorga e no caso do credenciamento. A outorga, uma das condições é você ter registro no CREA. Então, antes mesmo de você pedir a sua outorga SCM, você já tem que ter inscrição no CREA do seu estado. E para você ter inscrição no CREA do seu estado, você tem que ter aquele profissional responsável técnico pelo seu provedor. Já o credenciamento também tem que ter o registro no CREA, mas aí tem uma pequena diferença. Esse registro no CREA pode ser feito tanto antes quanto depois do processo do credenciamento. No caso da outorga, não, ele tem que ser feito antes. Você já precisa da certidão, por isso que eu estou colocando aí a certidão entre parênteses, porque você precisa da certidão antes de você iniciar o processo do licenciamento propriamente dito na Anatel. Consultorias como a minha e como outras consultorias, a gente te dá esse apoio na hora de você fazer também o seu registro no CREA, né? Então você não precisa ficar sozinho nesse momento. No meu caso, eu te dou todo o apoio na hora do registro do CREA. Você fechou comigo a consultoria para a aquisição da outorga, eu também vou te ajudar junto ao CREA, certo? E no caso do credenciado, você pode fazer isso antes ou depois. Funciona da mesma forma, eu também vou ajudar você a adquirir, a fazer a sua inscrição no CREA do seu estado, e você pode fazer essa inscrição tanto antes quanto depois de iniciar o seu processo de credenciamento, certo? Próximo passo vem o KENAI. A empresa, para adquirir a outorga, ela tem que ter o KENAI de Serviço de Comunicação Multimídia. Da mesma forma, é também o credenciamento. Você também precisa ter o KENAI de Serviço de Comunicação Multimídia
no caso de você sendo ME. E no caso de você sendo MEI, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o KENAI que você precisa para você sendo MEI, você conseguir fazer o seu credenciamento, certo? Esse Código Nacional de Atividade Empresarial, ele é aquela atividade exigida pela Anatel para você poder fazer o seu credenciamento. Outra condição é você ter menos de 5 mil clientes, que no caso a outorga não precisa, você pode ter mais de 5 mil clientes que você vai poder pedir a sua outorga, mas aí no caso do credenciamento você tem realmente que ter menos de 5 mil clientes. Outra condição é o projeto do engenheiro assinado. No caso da outorga você precisa de um projeto assinado por um engenheiro, certo? Um engenheiro eletricista ou um engenheiro de telecomunicações, ele vai ter que assinar o seu projeto. Novamente falando, quando eu ofereço essa consultoria, o meu engenheiro já vai te entregar o projeto assinado, completinho, com tudo que precisa, certo? E no caso do credenciamento, você não precisa do projeto. Por isso que o serviço do credenciamento normalmente é bem mais barato do que o serviço da outorga. E os CNPJs que podem pedir a outorga são ME, EIRELI ou limitada. Também pode ser pedido pelo SA, mas é muito raro a empresa serem SA e pedirem outorga. Já no caso do credenciamento, os CNPJs que podem pedir credenciamento são o MEI. Eu até coloquei aqui em asterisco porque o MEI pode pedir, mas depois é interessante mudar para ME, porque senão você não vai conseguir emitir nota fiscal. Agora, em relação ao credenciamento, você pode sim credenciar como MEI, como eu sustentei em outros vídeos, e muitas empresas estão credenciando como MEI, só que depois que você faz o credenciamento, você faz a mudança para o ME, beleza? Então você também pode pedir sendo ME, sendo EIRELI ou sendo limitada. Qualquer um desses pode pedir o credenciamento. Você não pode pedir credenciamento se você for associação, se você for cooperativa, aí a Anatel não aceita. Mas você sendo empresa privada, com um desses CNPJs aqui que eu listei, a Anatel aceita o seu credenciamento sim. Então vamos lá, a grande dúvida, de qual das duas você realmente precisa, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: você vai dar entrada a um projeto de compartilhamento com a operadora de energia? Quer dizer, você passa fibra, passa cabo na sua cidade, você vai precisar da entrada de um projeto de compartilhamento de postes, de infraestrutura de postes com a sua operadora de energia. Então, se você precisa mesmo da outorga. A única grande questão que eu coloco é essa. Por quê? Porque se você não for dar entrada num projeto de compartilhamento de infraestrutura com a operadora da sua região, você não precisa de uma outorga, você pode pedir simplesmente o credenciamento. Eu faço as duas coisas, eu tanto presto a consultoria para a outorga como para o credenciamento. Então vem essa orientação para você que está indeciso. Essa é a grande dúvida, né? Na verdade, do vídeo, que o vídeo responde, né? Que esse conteúdo aqui responde, é se você precisa de outorga ou se você precisa de credenciamento. Se o credenciamento resolve. O credenciamento, gente, é bem mais barato, ele é normalmente 5 vezes mais barato do que a outorga. E se você não vai pedir, você não vai dar entrada em um projeto de compartilhamento de infraestrutura de postes com a operadora de energia da sua região, então meu conselho é que você peça mesmo credenciamento. Se você vai, se sim, então peça a outorga. Quanto custa pedir cada uma delas, né? Quanto custa pedir a outorga, quanto custa pedir o credenciamento? Veja bem, no caso da outorga você tem uma taxa de serviço de consultoria, que você depois entra em contato comigo aqui pelo WhatsApp e me consulta, saber quanto é que eu estou cobrando, e tem outros prestadores também por aí, né, que oferecem o mesmo serviço. No caso, o credenciamento também tem essa mesma taxa, só que ela é bem mais barata, ela é 4 vezes mais barato do que o valor da outorga. O credenciamento é muito mais barato, porque o projeto é muito simples, o processo é muito mais simples, então a gente cobra de acordo com a complexidade do projeto. No caso da outorga, você também vai pagar essa taxa que a gente chama de PPD-ES. E essa taxa custa R$400. No caso do credenciamento, você não paga nenhuma taxa, certo? E também você, no caso da outorga, vai ter que ter a taxa de inscrição no CREA, que custa entre anuidade e inscrição mais ou menos R$600. E essa taxa você paga antes da entrada no processo junto da Anatel, né? Você já tem que pagar essa taxa na hora da inscrição junto ao CREA. E no caso de um credenciamento, você vai pagar essa taxa, como eu já expliquei, ela pode ser paga antes ou ela pode ser paga depois.
né? Como você não precisa da certidão do CREA para dar entrada no projeto, no processo do credenciamento, então você pode fazer depois. Agora, lembrando que qualquer empresa que atua como provedor de internet, ela corre riscos de ser fiscalizada pelo CREA se ela não tiver inscrição no CREA ainda. Então, o meu conselho é que você faça o licenciamento, faça o credenciamento junto da Anatel e já inicie o processo no CREA para você não ser fiscalizado. Quanto custa manter cada uma dessas duas? A outorga ou o credenciamento, eles têm um custo muito baixo, né? Ambos você pode pagar ou não uma consultoria pós-outorga ou uma consultoria pós-credenciamento. Empresas como a minha e outras empresas também fornecem esse serviço, que é aquele serviço de envio de informações, de apuração do seu imposto, né, mensal, que você tem que pagar o imposto de telecomunicações, o FUNPEL, o FUST, né? Esse tipo de serviço da consultoria pós-outorga, ele vai te orientar, vai te dar informações de como fazer, de como fechar contrato, de como fazer a sua contabilidade. Pelo menos o meu é assim, né? Tanto no caso do pós-outorga, como no caso do pós-credenciamento para quem é credenciado. Então esse é um custo que não é obrigatório, que você não precisa ter, mas que eu aconselho a quem puder pagar, pague, porque você vai ter uma tranquilidade muito maior, é como o seu contador, né? Seu contador está fazendo um trabalho que normalmente você não sabe fazer, teoricamente até você saberia, mas o contador tem mais certeza do que ele está fazendo, então é muito parecido esse trabalho do pós-credenciamento, do pós-outorga com um trabalho de uma contabilidade. Profissional junto ao CREA, de novo eu falo, né, na hora da outorga você já tem que ter esse profissional, então você já começa pagando o custo do profissional junto ao CREA. Quanto custa cada profissional? Aí é você que vai resolver junto com o profissional que você vai contratar na sua região aí, depende se ele é técnico, se ele é engenheiro, quanto é que ele vai te cobrar. E taxas do CREA, né, que é mais ou menos, eu já falei, é mais ou menos R$600 de inscrição. E no caso aqui do credenciamento, você também vai pagar. Se você se inscrever no CREA, você também vai pagar o profissional junto ao CREA. E aí, amigos, gostaram do vídeo? Gostou do vídeo? Dá um curtir aí para mim, me ajuda. Curte meu vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha na sua rede social, compartilha no seu Facebook, dá uma tweetada no vídeo. Compartilha no YouTube, agora o YouTube pode compartilhar direto com os seus contatos no YouTube, né? O YouTube está virando cada vez mais uma rede social. E precisou do licenciamento, eu estou aqui à sua disposição. Fale comigo pelo meu WhatsApp, que eu acabei de colocar aqui na tela. Eu também vou deixar meus contatos aqui, aqui na descrição do vídeo. E, gente, eu estou sempre à disposição. Estou arrumando mais material, mais conteúdo para trazer mais vídeos para vocês, que são provedores do serviço SCM, e a gente está aqui sempre tentando trazer mais conteúdo, tentando te ajudar de alguma forma. Gostou? Entre em contato. Precisou? Entre em contato. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve aí no meu canal, que a gente vai estar trazendo aí sempre novidades, tentando fazer o melhor possível para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.